Olá, eu sou Edson Roberto e este é o canal Meu Sítio e nós estamos aqui dentro do nosso canal com o nosso podcast, o Pod Sítio. E vocês sabem que no nosso canal o nosso assunto é sítio cercado. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma situação muito especial. O sítio cercado tem uma luta muito grande para transformar o nosso comércio em algo muito melhor, mais ativo e fazer com que a população também participe consumindo bastante dentro do nosso bairro. Porque isso aumenta bastante a capacidade do bairro de poder produzir resultados para si mesmo. Então hoje, no vídeo de hoje, nós temos uma pessoa aqui que é muito experiente na área de comércio. E junto com ela está sendo trazido para o bairro e para toda a nossa região aqui do sul, da capital do Paraná, cursos na área de vendas, palestras para empresários, enfim, uma série de situações que vão ajudar a melhorar bastante o comércio de toda a nossa região. E é claro, o nosso canal Meu Sítio, como vocês sabem, ele quer e tem a intenção de ser uma ferramenta de transformação para o nosso bairro. E é exatamente isso que a gente quer fazer aqui. Então eu vou convidar essa pessoa que eu trouxe aqui para conversar com a gente, para fazer a sua apresentação, para dizer para nós quem ela é, o que ela faz, para que a gente consiga melhorar o nosso bairro nessa questão também. E eu vou pedir para ele se apresentar. Marcos, muito boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse para nós quem é o Marcos, né? O que ele faz, tá bom? Às vezes a gente tem olha para nós mesmos, né? É um pouco assim complexo, né? Mas ao mesmo tempo é um desafio, né? Porque a gente reflete sobre a nossa vida, nossa história, nossa vida. Mas eu tenho, digamos assim, lógico, eu vim do interior do Paraná, eu digo que sou VIP, né? Vim do interior do Paraná. Então eu acabei vindo para a capital com 15 anos de idade. Esses 15 anos de idade eu me virei um pouco aí na cidade, estudei, né? Fiz o ensino médio aqui e fiquei pela cidade e graças a Deus consegui concluir vários cursos superiores, né? De economia, fiz pós-graduação em marketing, fiz gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, fiz um outro MBA em gestão estratégica e liderança de pessoas pela Universidade Positivo. Cheguei a dar algumas aulas também em algumas faculdades e dei uma pós-graduação da FGV, dei uma aula de marketing, né? E na Positiva atuei em cima de pesquisa, né? Pesquisa chama de qualitativo. Nesse intervalo todo de formação, eu atuei muito forte na área de consultoria empresarial. Você falou que é do interior do Paraná. De que cidade exatamente você é? Eu nasci em Londrina, só que eu morei muitos anos numa cidade chamada Iretama. É perto de Campo Mourão, naquela região de Pitanga, Campo Mourão lá. Você sabe disso, obviamente, que grande parte da população do sítio cercado é do interior do Paraná, né? O sítio cercado, inclusive nós temos um vídeo aqui no canal que conta um pouco dessa história. Mas vamos falar, Marcos, do que nos trouxe aqui. Como eu disse, o nosso bairro precisa melhorar muito em muitas questões e o comércio é uma delas. E você falou que você tem uma série aí de treinamentos que você promove para os empresários. Fala um pouquinho disso pra gente, como que você pretende colocar isso no mercado aqui para que os empresários, para que os vendedores, para as pessoas... Bom, ao longo dessa história de consultoria, né, fui consultor Sebrae durante 5 anos, né? O que eu poderia dizer de uma situação que é muito frequente e comum em todo o comércio e inclusive em outras áreas? É a equipe comercial destreinada. Essa equipe comercial destreinada é porque o empresário, que é o dono da empresa, né, que ele acaba, digamos assim, no dia a dia, ele vai, digamos, trazendo pessoas com uma certa experiência, tá? E é considerável isso, nós temos que considerar muito bem a experiência. Só que a experiência só hoje não é o suficiente, porque o comportamento do consumidor, a psicologia do consumidor, ela vai se transformando, né? A sociedade é viva, né? A sociedade ela se transforma. E essa transformação no curto prazo, ela não é vista, mas no médio e longo prazo a gente consegue perceber. Se eu comparar uma coisa 10 anos atrás, nossa, realmente, né? Há 10 anos atrás era assim, as pessoas reconhecem isso. Mas se eu falar o seguinte, que olha, que você precisa trabalhar a psicologia do consumidor,
a pessoa pode até achar, não, que é isso, que psicologia do consumidor. Mas hoje, em função das informações que estão disponíveis na internet, nós precisamos inserir, digamos, e treinar nossas equipes comerciais para que elas possam, de fato, ter as informações necessárias para trabalhar vendas. Né? Trabalhar vendas. Isso que você está falando é muito importante, porque, e você tem razão quando você fala que o comportamento do consumidor mudou. Isso é óbvio, né? Vamos falar aqui de 10, 15 anos atrás, quando você ia comprar um produto, você ia diretamente na loja. Sem dúvida. E o vendedor ele tinha que saber tudo do produto. Sem dúvida. Ele tinha que saber tudo do produto para poder convencer a pessoa que aquele produto é o que ela precisa. Sem dúvida. Hoje em dia, o consumidor ele já sai de casa com todas as informações Sem na dúvida. mão, sabendo que ele vai entrar na loja, sabendo exatamente o que ele quer, como ele quer, né? E isso já reflete uma mudança muito grande no comportamento do consumidor. Sim. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo que em muitas situações o nosso comércio, de uma forma geral, não está preparado para isso. Né? Não está preparado. Né? O nosso comércio, ele vem... Olha, vou citar alguns exemplos, né, que acontecem em comum. Tá? Um dos exemplos é que a pessoa, o comerciante, ele quer uma pessoa de confiança para trabalhar com ele. É normal isso, Normal. Todo mundo quer. Exatamente. Só que essa questão de confiança fala o seguinte, olha, fulano, faz uma gentileza para mim, me indica alguém aqui para me atuar aqui no meu comércio, então a pessoa acaba indicando, né? Mas essa pessoa não é a pessoa mais preparada, é uma pessoa que uma pessoa de confiança indicou, né? E a partir desse momento que ela entrou, a pessoa aceita. E outra coisa que eu sempre digo, gente, pessoal, nós estamos aceitando mais ou menos, tá? Mais ou menos. Não é bom, mas também não é ruim. É mais ou menos. Serve. Esse serve tira a competitividade da empresa, entende? Então vamos imaginar um time de futebol. Vamos imaginar times de futebol. Primeira, segunda, terceira e divisão assim por diante, né? Uhum. Por que um time de primeira divisão ganha de terceira divisão, sendo que a bola é a mesma, o campo é o mesmo, o número de jogadores é o mesmo? Entende? É o nível de profissionalismo que um apresenta mais do que o outro. Exatamente. E por que o nível de profissionalismo é melhor que o outro? Porque ele treinou, o primeira divisão ele treina com mais frequência. Então, se você tem uma equipe comercial destreinada, qual divisão que você está jogando, né? Essa é a pergunta. Isso que você está dizendo aí, meu irmão, é a mais pura verdade, tá? É a mais pura verdade. E aí a gente entra numa seguinte questão. A mudança do comportamento do consumidor, né? A necessidade que o comércio hoje tem de vender muito mais, uma vez, inclusive, que o consumidor mudou o seu comportamento, ele não entra mais numa loja para comprar um produto simplesmente porque ele achou bonito. Ele vai comprar porque ele precisa daquilo. Também em relação à mudança de comportamento do consumidor é que também não se tem estoque, porque se o consumidor sabe exatamente o que ele quer comprar, as lojas, o comércio, ele deve se preparar para trabalhar especificamente em nichos específicos, que é o negócio da loja. Aí, eu quero perguntar para você, Marcos, como que funciona, por exemplo, um treinamento que você promove para fazer com que os vendedores e até mesmo o empresário tenham a consciência de que as pessoas mudaram de comportamento? Porque você sabe, um empresário hoje não consegue ver isso. Ele monta uma loja, ele coloca o produto lá dentro e ele quer vender aquele produto, independente se o consumidor mudou de comportamento ou não. Como é que o empresário faz para poder vender bem, ganhar o seu dinheiro, poder pagar os seus funcionários e ter um bom relacionamento com os seus clientes, né, em relação a essa mudança de comportamento? O que você tem a dizer sobre isso e que tipo de treinamento que você acha que um empresário, o vendedor deve ter para poder observar essas questões? Bom, são, digamos, uma resposta... É uma pergunta complexa, Complexa. Tá? E ela precisa de uma resposta complexa. Talvez vou dividir em duas. Em primeira questão, né, vou dividir em várias partes. Primeira parte é o seguinte: a dor no sentido
almático, né? No sentido da dor, por exemplo, tá com faturamento baixo, é uma dor, né? Você tem um desafio, né? Então esse desafio faz com que você se mova, tá? Existe dentro da área de treinamento o que a gente chama do síndrome do sapo fervido, que algumas pessoas não conhecem, tá? É o seguinte, você está vendendo, por exemplo, você é empresário, estamos vendo aí, está vendendo menos. O que ele faz? Reduz a equipe comercial, reduz isso aqui, reduz aquilo, reduz o custo, beleza? Aí de repente vende menos. O que ele faz? Ele começa a reduzir até o momento que ele fecha. Tá? E a gente chama do síndrome do sapo fervido. Por quê? Se você pegar um sapo e jogar na água quente, ele pula fora. Mas se você jogar na água morna, ele fica ali. Você vai fervendo, ele morre lá dentro. Então o que acontece? O empresário vai recuando, até o momento que ele fecha. Tá? Então é uma dor que ele vai se adaptando à dor dele. Tá? A dor que nos move é a mesma dor que pode nos prejudicar. Então nós precisamos saber identificar isso. Né? A gente só move, se a gente estiver no nosso habitat, está faturando, está bem, a pessoa não vê isso. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Por que o empresário entraria no treinamento? Aquele empresário que quer crescer, que tem a inteligência no sentido de falar, eu preciso, uma cultura, né? Eu preciso me desenvolver, a minha equipe precisa se desenvolver e eu preciso crescer. Então beleza, esse empresário está pronto para entrar numa jornada de crescimento e lucro. Ou o empresário está pronto quando ele também está na dor. Fala, meu Deus, se eu não fizer nada, eu vou me quebrar. Alguma coisa vai acontecer, eu preciso fazer algo. Também é uma motivação. Agora, aprender sobre comportamento do consumidor, eu queria relatar o seguinte. O consumidor, quando chega na loja, ele já foi bombardeado de tanta informação sobre o produto, sobre a marca, sobre o fornecedor, sobre uma estratégia que a gente chama de emocional, que é a psicologia do consumidor, e traz um aspecto emocional que é muito difícil ele ter uma mudança de ideia, muitas vezes, no próprio ponto de venda. Então, entender de consumidor é uma cultura que tem que começar com treinamento. A gente começa com treinamento, né, abrindo a mente do empresário e da sua equipe em relação às técnicas atuais, né, modernas, onde que a gente utiliza umas ferramentas de argumentação mais avançadas para poder, digamos, fazer a venda acontecer, e a partir daquele momento é uma necessidade, é uma cultura, né? A empresa sempre é a cara do dono, né? Tá certo. O Marcos, muitas das empresas que nós temos aqui no bairro são empresas familiares. Sim. Tá? Eu acho que um grande número delas são empresas que nasceram dentro de famílias. O que é que você tem a dizer, por exemplo, sobre, obviamente no século XXI, como é que uma empresa dessa ela pode se sobressair? Como é que uma empresa familiar, e a gente conhece N problemas que acontecem dentro de empresas familiares, né? Sem dúvida. E como é que uma empresa dessa, sendo familiar, ela pode se desenvolver de uma forma muito sustentável, né? E obviamente ganhando dinheiro, que é o que todo mundo quer. Sem dúvida. Dentro dos treinamentos que você faz, você fala sobre isso? O que é que você tem a dizer sobre isso? Tá, gente, assim, as empresas são familiares, tá? A maioria das empresas que eu conheci empresas milionárias, tá? Empresas de faturamento aí de 14, 15 milhões ao mês, tá? São familiares. Tem a filha que trabalha na filial tal, o genro que não sei o quê. Isso é normal dentro de qualquer atividade. A questão é que a falta de profissionalismo prejudica o dia a dia, porque daí você tem, digamos assim, medo de falar ou de fazer algo que a pessoa fique magoada e assim por diante. Então o problema não é empresa familiar. O problema é que cada posição dentro de um negócio existe um nível de profissionalismo. Neste caso, a intervenção, ou seja, uma consultoria, uma mentoria, auxilia muito, porque quando eu entro na empresa mentorando ou fazendo uma consultoria, eu não tenho o mesmo vínculo emocional que existe. Eu respeito todo o vínculo emocional que existe, mas eu vou colocando com uma certa
finesse, delicadeza ali, os pingos nos is. Você é o financeiro, você é o comercial, vocês. Eu preciso que você resolva isso e não se mistura as atividades. Quando cada um tem o seu quadradinho para desenvolver, fica mais simples de relacionar e exigir também o resultado. O resultado. Isso é muito importante. E aí você tocou num ponto que eu acho crucial, tá? O emocional. O emocional. Né? O emocional. Porque o que acontece? Como você mesmo citou aí, a empresa é familiar. Então a minha filha está no financeiro, aí o meu genro, por exemplo, ele trabalha com estoque, né? A minha outra filha está vendendo e assim por diante. Então, quer dizer, a questão emocional sempre faz com que, aconteceu qualquer problema no financeiro, o comercial quer se meter. Sim, O cara que cuida do estoque quer se meter. Aconteceu um problema no estoque, o financeiro quer se meter. Na verdade, o que acontece? Você vai concordar comigo. Todas essas áreas, elas são diretamente ligadas uma na outra. Sem dúvida. Né? E você mesmo citou, se há profissionalismo, a coisa acontece de forma tranquila. Sem dúvida. Né? Um vai respeitar a área do outro, resolvendo os problemas e tudo mais. Agora, dentro de uma empresa familiar, meu amigo, como tratar as emoções e como levar o profissionalismo lá para dentro? Porque sim. O que acontece? Eu tenho certeza que você já viu isso. De repente, numa empresa familiar, você está lá como cliente e você vê o pai brigando com a filha na frente dos clientes. Ou o marido descendo a lenha na esposa na frente dos clientes. Né? Então, aí entra aquela questão que você falou, que é o emocional. Porque, sim, de repente, faltou o profissionalismo, a pessoa não entende que aquilo é uma empresa, ele só entende que é a casa dele. Sim. Ele só entende que aquele negócio é dele. Sim. Mas ele não entende que a partir do momento que ele levanta a porta e coloca o público lá dentro, a situação muda. Sem dúvida. Né? Então, o respeito mútuo que tem que ter tanto com o cliente quanto com os seus, ele tem que existir. Tem que existir. Tem que existir. Como é que se trata isso num treinamento, ou numa mentoria, ou numa consultoria? Diga para nós. Tá. Então vamos lá. Primeiro, que é importante que é um processo, sabe? Não dá para se fazer isso no curtíssimo prazo, né? São intervenções que a gente vai fazendo semanalmente, uma ou duas intervenções na empresa. A gente coloca medidor de desempenho em cada área, tá? Para que a pessoa se volte, né? Coloque toda a energia no resultado da própria área, né? Evitando que fique conflitando, mas é um processo onde a gente precisa, digamos assim, trabalhar isso só colocando medidor de desempenho. Então, equipe comercial, eu coloquei assim, quantas visitas você vai fazer semana, quais os clientes você vai visitar, qual a perspectiva de faturamento da semana e assim por diante. Quando a gente consegue colocar medidor de desempenho, a gente aumenta bastante a eficiência, tanto interna, no sentido de produção, de estoque, de faturamento, de financeiro, quanto a questão comercial de vendas. Legal, Marcos. Olha só, nós temos obviamente algumas informações sobre o trabalho que você faz, tá? E eu vou fazer algumas perguntas para você voltadas diretamente para esse material aqui. Certo. Fala um pouquinho para mim sobre o teu trabalho de técnicas avançadas de vendas. Como que é esse material aí? Olha só, o que acontece? Hoje os vendedores já são experientes, já têm sua técnica de venda, né? Já tem digamos assim, uma experiência, então eu não posso simplesmente colocar uma técnica mais, digamos assim, elementar, que é o básico ali, né? Avançado no sentido de que a gente vai estudar, digamos, linguagem corporal, tá? A linguagem corporal hoje, ela está, digamos assim, sendo bem necessária, tá? Para você perceber o momento do fechamento da venda, né? Você enxergar melhor, sabe? A gente vai fazer um trabalho de pesquisa investigativa, sabe? Porque é muito comum o vendedor apresentar coisas. Isso aqui é uma camisa que então tem essa. Então, você não entendendo o problema do cliente, muitas vezes você oferece muita coisa e a pessoa não pega nada, entende? Então, tem detalhamentos, né? Que a gente vai trazer para dentro
da técnica de venda, onde eu vou trazer também a psicologia do consumidor, que existe uma pressão social. Tá? A dor que eu falei há pouco pode se traduzir numa pressão social. O que é pressão social? Eu preciso pertencer a um grupo de pessoas, a uma igreja, a uma família e tudo mais. Esse pertencimento acaba com que você tente se identificar de alguma forma com aqueles consumidores, entende? Entendi. Então, essa psicologia da venda, ela precisa ser desmistificada. Essa técnica de vendas também, avançadas de vendas, eu vou trazendo, digamos, também a parte prática, sabe? Porque, veja bem, quando a gente vai num show, por exemplo, a gente tem que entender que aquela banda ensaiou muitas vezes, não foi poucas, foram muitas vezes. Então, quando você quer uma equipe que traga resultado, você precisa treinar a equipe. Então, na prática, a gente faz práticas, simulações de situações reais, onde a gente consegue corrigir na hora, na frente do vendedor ali, de toda a equipe que está participando, melhorando assim a sua performance. Uhum. E dentro, isso que você falou é interessantíssimo. Então quer dizer que um treinamento que você faz de técnica avançada, você coloca prática dentro desse treinamento. Prática. Isso é ótimo, porque a maioria dos treinamentos que a gente tem hoje, você senta numa cadeira e fica vendo vídeo e chega até dormir. Chega a dormir, não, negativo, ninguém dorme ali. Ótimo. Você falou de técnica avançada de venda e aí me chamou a atenção, me lembrou a questão seguinte. Você também falou do pertencimento social. Né? Isso. Eu acho que isso vem muito a calhar para o nosso bairro, por exemplo. Né? Eu não vou querer dizer que isso é uma questão bairrista, não é. O que acontece? Num determinado local da cidade, num bairro, que é o nosso caso aqui, a maioria das pessoas conhecem uns aos outros, né? Então o bairro é pequeno, né? Se você não conhece fulano, você já viu ele. Você vai concordar comigo ou não se a gente disser que uma técnica apurada ou avançada de venda seria a possibilidade de você poder, num nível profissional, saindo um pouquinho ali, né, para o nível pessoal, você se relacionar com as pessoas. Ou seja, de repente entra alguém que você conhece dentro da loja. Se você conhece aquela pessoa, você tem um pouco mais de liberdade para puxar assunto com ela e tentar descobrir as coisas que ela gosta, ou as coisas que ela quer e tudo mais. Ou seja, você vai puxar outro tipo de assunto para chegar na venda. Você acha isso salutar? Você acha que isso é uma boa técnica de venda? Você se relacionar com a pessoa ao ponto de você conversar com ela sobre outros assuntos para poder chegar na venda, né? É claro, sem perder o foco, né? Sem perder o foco. O que você acha disso? Gente, olha só, na venda existe a primeira fase, inclusive eu ensino no curso, é a aproximação emocional. Ninguém vende nada só porque veja bem, cada tipo de comércio tem uma, digamos assim, uma necessidade, uma maior ou menor necessidade do envolvimento emocional. Se você vai comprar uma capa de celular e tal, aqui é um papo muito rápido, uma coisinha simples, uma cortesia, uma disposição para atender que resolve o caso. Quando você entra para dentro de um comércio, por exemplo, de roupa, vestuário, aí a necessidade da aproximação emocional é importante, né? Chamar a pessoa pelo nome, né? Olha, você... uma vez eu fui comprar vou dar um exemplo para a gente entender isso. Uma vez eu fui comprar uma camisa, né? E eu ia participar de um evento, né? E eu falei, de última hora, eu falei, eu preciso comprar uma camisa para esse evento. Daí fui numa loja ali no centro de Curitiba e a pessoa chegou na loja e falou, olha, você gosta de lisa? Ele encheu o balcão de camisa. Eu fiquei em dúvida, falei, não, isso aconteceu real comigo, tá? Eu falei, sabe uma coisa, deixa eu pensar. E saí, fui numa loja de produtos masculinos ali no JVV. Cheguei na loja e falei, eu preciso de uma camisa. O vendedor falou assim, mas essa camisa você vai a algum evento? Eu falei, vou num casamento, vou num evento. Tá, mas esse evento é de dia ou à noite? Eu falei, à noite. Ele falou assim, você vai usar terno completo ou esporte fino? Eu falei assim, vou usar esporte fino. Ele me ofereceu 3 camisas e eu comprei 2. Simples assim, entende? Então, quando a pessoa consegue enxergar
a necessidade, ali eu tinha uma urgência, eu tinha uma necessidade, e a pergunta investigativa trouxe a ele uma clareza no que oferecer, entende? Então essas coisas a gente precisa trazer para o comércio para que a gente possa estar mais alinhado com a necessidade do cliente. Você sabe, Marcos, que isso que você falou é uma eu não vou nem dizer uma técnica, é uma mania que os vendedores têm. Isso, se eu não me engano, já vem de muito tempo. Porque eu fui vendedor de sapato e a gente tinha essa mania mesmo, né? Você oferece muita coisa para o cliente. E na verdade é o que acontece. Você, ao invés de criar uma necessidade, você está criando uma dúvida. E o cliente, então, ele tem a tendência a gostar de tudo que ele vê. E aí ele não sabe o que comprar. Fica em dúvida. Ou seja, você perde a venda. Você perde a venda. É exatamente isso que você falou. Quer dizer, eu quero comprar um tênis, ele me deu 10 opções de tênis. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Gostei de todos. Você sabe que isso serve também para a pizzaria. A pizzaria, você chega, ele tem um cardápio, você está em 3, 4 pessoas para decidir, leva o quê? 20 minutos para tomar a decisão de pizza. Quando, se você reduzir aquele quadro, você vai reduzir o número de opções, vai atender bem ao mesmo tempo. Vai atender bem ao mesmo tempo. E vai, digamos, aumentar o teu faturamento. Meu amigo, eu estou vendo aqui, né, duas situações que eu quero colocar aqui. Você, dentro do teu material, você fala do cliente oculto. O que é o cliente oculto? Gente, o cliente oculto, para mim é um manjar dos deuses, porque o cliente oculto revela tudo. O cliente oculto nada mais que uma simulação de compra que você aplica, você leva um terceiro para simular a compra e você já tem um questionário onde você vai preencher ali se a pessoa teve atitude, proatividade, se ela chamou pelo nome, se ela tinha conhecimento do produto, sabe? Se ela aplicou técnicas de vendas, se ela teve uma venda, desenvolveu uma venda adicional, entendeu? Se ela envolveu o cliente. Então, o cliente oculto é uma simulação planejada junto com o empresário, né? O empresário que esteja nos vendo aí, como é que funciona isso? Você me contrata, né? Eu treino uma pessoa para ir lá numa loja, pode ser uma ótica, pode ser uma sapataria, pode ser uma pizzaria. Então ali a gente faz uma compra, efetivamente uma compra com consumidor, e no final a gente anota ali se a pessoa ofereceu isso, ofereceu aquilo, ofereceu combo, tal, etc. Então esse cliente oculto oferece no final um relatório para o empresário, aonde ele percebe ali, digamos assim, se a equipe está ok, está bem treinada, ou se de repente precisa colocar alguns fatores para ser desenvolvidos, tá? E uma das coisas que é mais assim, que é bem importante também, mantenha a equipe em alerta, sabe? Porque depois de feito o relatório, é revelado isso para os vendedores, né? E a equipe em alerta, imagina o seguinte, a equipe a qualquer momento pode entrar um cliente oculto. Então a equipe fica mais alerta, sabe? Ela não fica solta. E isso faz com que o empresário meça o desempenho pela ótica do consumidor e ao mesmo tempo tenha a equipe mais atuante assim no sentido de alerta. De alerta. Palestras motivacionais, como é que elas são? Palestras motivacionais, o que acontece? Hoje nós estamos assim com bastante... O nosso mundo está se tornando cada vez mais carente. A verdade é essa, sabe? Nós estamos carentes de relacionamento, nós somos carentes de muitas coisas, né? E com isso a gente fica mais, assim, digamos, agressivo, né? Muitas vezes na empresa, no trânsito, né? No trânsito a pessoa buzinou, pronto, é sinal para dar tiro, matar, etc. Por que as pessoas estão tão assim... Porque existe uma competitividade muito grande, tá? E numa palestra motivacional, a gente vai trazer, digamos, um trabalho mais humanizado, tá? Apesar de ser motivacional, é para a gente trazer a humanidade para dentro do negócio, entende? Para a gente reduzir aquela agressividade interna e buscar, digamos, uma sinergia dentro do negócio, sabe? Então essas palestras, elas são palestras e são dinâmicas de grupo ao mesmo tempo, né? Onde a gente ensina as pessoas
a novos hábitos, novos pensamentos, porque cada pensamento gera um sentimento, cada sentimento gera uma ação que gera um resultado. Então, quando a gente consegue lidar com o que a gente pensa, a gente consegue lidar com as nossas emoções. Jorge Augusto Cury falou o seguinte: sinto, logo existe. Nós somos seres emocionais. Emocionais, completamente. Você atua também, Marcos, dentro da área de finanças para os empresários? Como é que funciona? Olha, dentro da área de atuação de consultoria ou mentoria, quando eu comecei na consultoria há uns 15 anos atrás, eu entrei pelo Sebrae. E pelo Sebrae eu atuava dentro do marketing e vendas. Como eu tenho formação em economia e eu lido muito bem com finanças, custo fixo, custo variável, pontos de equilíbrio, fluxo de caixa, isso aqui para mim era natural dentro do curso de formação de economia. Eu me desenvolvi na área de vendas e marketing, mas não quer dizer que eu não entendo de finanças. Então o que acontece? Eu entrando na consultoria, eu vou abrir, digamos, entender e ajudar o empresário a lidar com o seu lado financeiro. Ele vai lidar com o lado de gestão de pessoas e formação de líderes, ele vai lidar melhor com as vendas, a equipe comercial, e vai lidar muito bem com o marketing, né? Marketing no sentido mais amplo, não marketing digital ou propaganda, né? No sentido de conceituação, de marca, de imagem, de canais de comunicação, tipo de informação, né? Como trazer valor ao teu produto, ao teu serviço, né? Então a gente trabalha de uma forma bem ampla nesse sentido. Você falou aí de marketing. Como que você vê o marketing hoje, no século XXI, certo, né? Em um momento em que a tecnologia, a internet domina as nossas cabeças, os nossos pensamentos. Hoje todo mundo tem informação o tempo todo, né? Como trabalhar o marketing? Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, e a gente percebe assim que não há da maioria dos empresários um interesse muito grande, né? Aquele apreço por produzir vídeos, por exemplo, para o negócio. Eu obviamente abordei alguns clientes e até chegaram a me dizer: mas eu já fiz e não deu resultado nenhum. Quando você falou de marketing, como é que você vê essa questão? Como que a gente pode, como que você consegue colocar isso para o empresário de forma que ele entenda que a propaganda realmente é a alma do negócio? Porque até então, há alguns anos atrás, isso era só uma frase, né? Propaganda é a alma do negócio, e aí você contava para 10 pessoas. Mas hoje em dia, você conta para 10 pessoas, e como a gente comentou aqui que o relacionamento entre as pessoas está ficando a cada dia que passa mais complicado, isso não vai sair de 10 pessoas. Quando você coloca quando você faz a produção de um material audiovisual, hoje com o advento da internet, você consegue chegar muito mais longe ou a muito mais pessoas, né? Do que simplesmente contar para 10 pessoas. Ainda se usa muito boca a boca. E o boca a boca, ele quer dizer o quê? O ótimo atendimento. Ou seja, nós falamos aqui, se você tem uma equipe bem treinada, se você tem vendedores atenciosos que conhecem o produto, que sabem, né, atender bem um cliente, você vai ter um boca a boca eficaz. Sim. Agora, se isso faltar, o boca a boca não vai funcionar, ou muito pelo contrário, ele vai reverter contra você. E a internet, então, traz para você a possibilidade de você fazer isso de uma forma mais, vamos dizer assim, mais produtiva, mais alegre, vamos dizer assim, porque você pode produzir vídeos de várias formas. Sim. O que você fala para a gente do marketing digital nos dias de hoje? Olha só, gente, existe uma humanização, tá? É a necessidade da humanização das empresas, tá? A empresa tem que ser humanizada, justamente por causa dessa carência nossa, e a gente traz isso como um diferencial. Hoje, se você tem uma humanização, se você trata o teu cliente, se você faz uma aproximação mais adequada e se humaniza, você cativa a atenção da pessoa, tá? E no marketing chama de multicanais de comunicação. Na realidade a gente chama isso, é uma matéria até chamada SIM, Comunicação Integrada de Marketing. Tá? Existe uma comunicação no marketing, eu posso fazer uma ação promocional
e eu faço uma ação promocional direta. Então, olha só, os primeiros 50 que ligarem, olha, esse cupom é válido até tal data, você ganha isso. Então, isso é uma ação voltada a um resultado imediato, tá? As outras ações, elas têm resultado imediato e tem ações que não, são ações conceituais, tá? Porque ela traz um conceito, né? Então, por exemplo, a Coca-Cola fica divulgando Natal, Coca-Cola e tudo mais, né? Ela está em todas as mídias, ela participa de todas as mídias, né? Por quê? Porque ela sabe que o consumidor em algum momento está sendo influenciado naquele canal, né? Hoje, eu diria o seguinte, que os vídeos estão sendo muito consumidos, na verdade. Os pequenos vídeos, né, de shorts, vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, são muito bem consumidos. Então, esses vídeos você consegue, com a criatividade, atrair o consumidor, né, para a sua loja, para o seu produto, para o seu serviço. Dentro ainda do assunto de marketing, o que você pode dizer para nós, de uma forma assim bem, vamos dizer, rápida, tá? Para um shorts, tá? Minuto. Elaboração de um plano de marketing, como que funciona e como fazer para funcionar mesmo. Para funcionar. Isso. Antes de mais nada, o primeiro passo é identificar o público. Tá? Sim. Quando você vai pescar, eu ensino isso em sala de aula. Quando você vai pescar, você tem que saber que peixe vai pegar, meu. Que peixe você quer? Peixe pequeno, peixe grande? Esse peixe dá no verão, no inverno? Você vai usar a linha profunda ou a linha meia água? Você vai artificial, viva ou etc. Entende? Tamanho do anzol e tudo. Então, estratégia é o básico. Então, no plano de marketing, primeira coisa, que público eu quero atingir, né? Segundo, quais os canais de comunicação que eu vou usar para atingir esse público. Terceiro, identificar se eu tenho um mix de produtos suficiente para atrair esse público. Eu não posso ter o meu mix, como você falou no início, precisa ter adequado ao público, entende? Eu não posso expandir demais, mas eu não posso também ter pouco, entende? E terceiro, é ter uma equipe bem treinada para atuar nesse negócio. O plano de marketing é público-alvo, segmentação, tamanho de mercado e trabalhar todas essas ferramentas para buscar esse cliente para dentro da loja. Esse é o básico. Pois muito bem. Então, Sítio Cercado, como vocês estão vendo, nós temos aqui um especialista em marketing, em vendas, em atendimento de público. Eu sempre digo aqui que o nosso canal, ele tem a intenção de ser uma ferramenta de transformação, certo? Pois então, o Marcos, ele vai ser junto com a gente responsável por uma transformação no nosso comércio. E nós queremos aproveitar esse momento aqui para convidar você, empresário, para aderir a esse projeto. O Marcos está lançando junto com a Escola Viva, que é uma empresa que está aqui dentro do bairro, atendendo o bairro, né, levando educação, levando cursos de treinamento profissionalizante para a população do Sítio Cercado. São muitas as pessoas que não utilizam o comércio do bairro, por N motivos. E quem sabe se o atendimento, né, se a forma de vender, se a forma de atender não é um deles. E a gente tem que trabalhar todas as possibilidades para fazer com que o nosso comércio seja mais ativo, seja mais presente na vida das pessoas, certo? Então, Marcos, qual é a novidade? O que a gente vai trazer para o bairro para melhorar o nosso comércio? Diga lá. Perfeito. Olha, a novidade é o seguinte, fizemos, né, uma parceria junto com a Viva Avante, né? Viva Avante é uma empresa, está consolidada no mercado aqui do bairro, né, e de outras regiões. A Viva Avante atrai muita gente também de várias regiões para cursos profissionalizantes, né? E nós estamos desenvolvendo agora a parte mais de gestão administrativa, trazendo o curso de técnicas de vendas para o comércio ou técnicas de vendas para o século XXI, né? Onde partes como linguagem corporal, né? Psicologia da venda, a gente vai trazer um refinamento para quem já sabe vender, para que a pessoa faça um avanço nisso, né? A competitividade, ela é muito alta hoje, tá? Em todo lugar. Você pode ser abordado no teu celular hoje. Então, quando uma pessoa entra no comércio, no seu comércio, a pessoa que for atender tem que estar mais bem preparada para não desperdiçar aquela oportunidade, porque aquela pessoa vai sair e se ela abrir o celular
com certeza vai encontrar um produto igualzinho mais barato na internet. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que trazer a equipe comercial para a primeira divisão, né? Por que primeira divisão? Primeira divisão é um nível onde as pessoas têm uma performance maior, né? Ô Marcos, me diz uma coisa, como é, tá, que a gente começa esse processo? Como é que a gente começa esse processo? Quem são as pessoas que a gente vai chamar para dentro de um curso ou de uma palestra? Como é que começa esse processo e a partir de quando, se você puder dizer, isso já vai estar disponível? Diga lá. Olha só, a partir desse mês de julho, tá, a gente só está vendo certinho a data, tá, mas até o final do mês de julho, a gente vai chamar um grupo de empresários para um workshop chamado A Alma do Negócio. Onde nesse workshop a gente vai trabalhar, esse workshop é um custo simbólico, tá, para pagar o café ali e o coquetel, para que a gente possa, além de ensinar, trazer alguns conhecimentos técnicos, né, para os empresários, a gente possa também fazer com que um conheça o outro. Imagina que você tenha do lado alguém, ou da 2 quadras perto do seu comércio, que você tenha condição de fazer algum tipo de parceria, de soma, né? Então isso daí vai ser bem interessante, né, que o empresário participe, porque não é, digamos assim, não é geral, né? A gente vai selecionar um grupo de empresários e a gente vai fazer um workshop. O início é um workshop chamado A Alma do Negócio. A gente vai trabalhar vários aspectos do comércio. Ah, que legal. Eu vou aproveitar, Marcos, tá? Esse canal aqui, ele é visto por alguns empresários do bairro, né? Não são muitos, mas a gente divulga dentro de um grupo de empresários. Então, se você que é empresário, que estiver vendo esse vídeo, tiver interesse, deixa o teu nome aqui embaixo, né? Que a gente passa para o Marcos, ele vai entrar em contato com você para que você participe também desse workshop aí, que vai ser muito interessante. Gente, é o seguinte, nosso bairro precisa ser melhor. Não só na questão segurança, mas também nessa questão da gente poder melhorar o nosso comércio para fazer com que ele fique mais forte ainda, mais próspero, né, e melhore em todas as situações. E essa é uma oportunidade muito boa, muito grande, tá? Vocês terão a oportunidade de avaliar bastante o currículo do Marcos e vocês vão ver que ele é uma pessoa bastante informada com relação a isso, tá? Né? E eu vou pedir agora para ele fazer as considerações finais, para que a gente consiga então finalizar nosso podcast em alto nível. Marcos, eu vou já te agradecer a tua presença aqui no nosso canal, tá? Eu fiquei muito feliz que você tenha vindo participar aqui com a gente. Eu vou pedir então para você fazer suas considerações finais, né, sobre esse trabalho que você quer fazer, para a gente poder finalizar aí esse podcast, tá certo? Certíssimo. Fique à vontade. Obrigado. Olha só, primeiro eu agradeço bastante o convite, né? Eu acho muito importante essa tua atividade dentro do bairro, né? Eu acredito que, digamos assim, é um coração que quer ajudar, né? Isso é importante, né? A gente saber poder contar com pessoas como você, que está aqui disposto a abrir mão do seu tempo para poder divulgar e coisas positivas para a população. Eu creio assim, gente, olha só, então nós estamos agora no pré-lançamento do curso de técnicas de vendas para o comércio, tá? É um curso que vai trazer um desenvolvimento, uma capacitação maior, tá? Mas não para por aí. Tem mais cursos que eu não quero misturar hoje, tá? Mas a gente quer, digamos assim, trazer bastante conhecimento prático, tá? O adulto aprende fazendo, né? Então a gente tem muitas dinâmicas de grupo, né? Muitas simulações de situações reais, né? E sabendo que, digamos assim, a preocupação sempre o empresário precisa estar atento com as mudanças que vem acontecendo, né? E se atualizar, porque, digamos assim, é importante para evitar, digamos assim, ser ficar à mercê do tempo, né? À mercê das situações, né? Então, quando a gente tem domínio, a gente domina melhor o nosso futuro, nosso comércio, nosso negócio. Quando a gente tem técnica, a gente domina a questão da negociação. Mas essa negociação ela é importantíssima para que a gente possa, de fato, manter as empresas abertas, faturando e principalmente atender muito bem o nosso cliente.
Então, se você quiser uma consultoria especializada, tá? Você pode entrar em contato com o Marcos, a gente vai colocar o telefone dele aqui na tela, tá? Ou você pode deixar o seu recado aqui também conosco. Gente, eu volto a dizer aqui que isso é muito importante para o nosso bairro. Não só para o nosso bairro, tá? Para toda a nossa região aqui, toda a região sul e para a cidade de Curitiba também. Se você que está vendo esse vídeo não é aqui do bairro e tem interesse, entre em contato, tá? Isso é muito importante para você que tem um comércio. Nós estamos vivendo uma época completamente diferente, onde, como a gente já falou aqui, as pessoas são muito mais informadas. Então, se a gente estiver preparado, a gente vai conseguir fechar as nossas vendas, fechar as nossas metas com muito mais facilidade, certo? Então, muito obrigado a vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Deixe os seus comentários, assine o nosso canal. Muito obrigado, Marcos, pela tua presença, certo? E a gente, logo mais nós teremos novidades e voltaremos aqui com novos vídeos para que vocês possam estar curtindo aqui no nosso podcast, o Pod Sítio. Muito obrigado e até logo mais.